Hoje, recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. É o Espírito Santo, doce hóspede de nossas almas. Quem guia a Igreja, nos fortalece com seus dons e nos impulsiona à missão de discípulos de Jesus Cristo. Com alegria, continuemos esta celebração cantando. Cantemos juntos. Espírito Santo, boa, boa, transforma-me, quero renascer. Vai, Espírito Santo, boa, boa, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vendo do Espírito, eu quero saudar a todos que estão acompanhando pela E-Paraná. E a partir da E-Paraná, TV Evangelizar, a Rede Evangelizar de Comunicação e todas as rádios, TVs irmãs que estão transmitindo. Quando é Natal, a gente diz Feliz Natal. Quando é Páscoa, Feliz Páscoa. E já há alguns anos eu tenho dito, Pentecostes é tão importante que nós devíamos dizer Feliz Pentecostes. Vamos começar com a missa assim? Digam Feliz Pentecostes a quem está do teu lado. Ainda mais nos 50 anos da renovação carismática católica. Espírito, feliz Pentecostes, Rua, rua, transforma-me, quero renascer. E na Trindade Santa, iniciemos esta celebração cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos na Trindade Santa. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor. É Pentecostes, é a efusão do Espírito Santo. Louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, não aconteceu só um Pentecostes na igreja. O que mais conhecemos é aquele que aconteceu no cenáculo com Maria. Mas o próprio Atos dos Apóstolos fala de outros momentos de derramamento no Espírito. Ao longo da igreja, na história da igreja, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos fortalece. Perdão pelas vezes em que clamamos pouco a ação do Espírito Santo em nós. Perdão pelas vezes em que rezamos pouco pedindo discernimento, sabedoria, antes de ler a palavra de Deus, jogando para o nosso intelecto, como se fosse nossa força própria e não a graça de Deus e a força do Espírito agindo em nós. Por essa fraqueza, por essa falta de intimidade com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo,
confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Um dos grandes atributos do Espírito Santo é a força santificadora. Por isso, essa condução para a salvação, sustentar a igreja nas adversidades, é força do Espírito. Quero lembrar que nesse ano a igreja celebra 50 anos de um movimento da igreja católica, a Renovação Carismática Católica, que há 50 anos atrás teve a sua efusão num grupo de pessoas. Portanto, os sinais do Espírito Santo nos grupos de oração, na nossa igreja, dinamizando, animando nas novas comunidades, o Espírito Santo na própria igreja sempre presente, mas mais eficaz agora. Exultemos e alegremos-nos no Senhor, cantando o hino de louvor, oh glória! Glória a Deus dos altos céus, paz na terra aos seus amados, a vós louvo Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Só na voz, glória a Deus lá nos céus e paz, todos confirmados no Espírito. Glória a Deus, crismados, céus e paz, mais uma vez. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que nos confirma pelo sacramento do crisma. Mais forte. Oremos. Dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Esse é o grande apelo, pela unidade dos cristãos, semana de oração que conclui-se, pelo Santo Padre o Papa, por toda a igreja, pelos nossos colaboradores, bênçãos e graças. Citando estes, lembro os outros: Ana Maria Leite da Silva Santos, Guarulhos, São Paulo; Guilherme Santos Muniz, Salvador, Bahia; Alessandra Aparecida dos Santos, Dourados, Mato Grosso do Sul. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. Realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Liturgia da Palavra. O Espírito Santo, enviado por Jesus, concede a unidade e impulsiona a proclamar a boa nova. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o 103, que tem como antífona: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Salmodiemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. O vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, cantemos a sequência de Pentecostes. Cantemos em coros alternados a sequência que é própria para as grandes solenidades. Atenção, porque nessa sequência está praticamente o resumo do que é o Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. Por labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem, no calor, aragem. Sente-nos bendita, chama que crepita, íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum venha nele, nenhum venha nele. Ao sujo lavar, ao cego regar, curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai emprego ao poste, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Ó Senhor, Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. amém. Queridos filhos e filhas, minha homilia de hoje se baseia na própria proposta da sequência. Portanto, peço ao ministério que sempre em prontidão, e vocês que estão me acompanhando em casa, e aqui nós acabamos de cantar, mas quero refletir. Bom, nós geralmente estamos acostumados a falar do Espírito Santo, Pentecostes, a palavra Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa do Senhor. Mas de repente, você escuta o evangelho de hoje de São João. Os outros evangelistas, os evangelistas sinóticos, eles dizem que foi depois, Jesus ressuscitou, depois, inclusive um diz, vá a Galileia. Para João não. João acontece no mesmo momento. Você vai dizer, qual que está certo ou está errado? Queridos irmãos, a Bíblia não é factual, ela não é histórica. Para João, na teologia de João, no momento que Jesus ressuscitou, começou a ação do Espírito Santo, na própria ressurreição. Nos outros evangelistas, por uma questão pedagógica, por uma questão de tempo para assimilar, uma preparação em vista do Paráclito, acontece em momentos diferentes. Eu diria que nós na igreja somos chamados a fazer esse distanciamento que vai da Páscoa até Pentecostes, para que possamos ter Pentecostes, 50 dias de reflexão, meditação, introspecção, internalização do sentido maior que é Jesus ressuscitado. Mas lembro, tudo acontece, a igreja nascente, pela ação do Espírito Santo. Impressionante em São João, que assim que Jesus chega, ele diz, a paz esteja convosco. E na primeira saudação, o que acontece? Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. De novo, olha, Pentecostes com as santas chagas de Jesus. Felizes somos nós que temos essa belíssima, profunda devoção. Jesus ressuscitado disse, a paz esteja convosco. E para que essa paz acontecesse no coração dos apóstolos, ele disse, olhe minhas mãos e o meu lado aberto. Portanto, na devoção das santas chagas de Jesus, aqui presente em Pentecostes, não fui eu que a trouxe,
os discípulos encontraram a paz, porque o texto diz: então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Você compreendeu? Estavam com medo, estavam temerosos, supomos, estavam tristes, estavam acabrunhados. O peso da morte, o peso do engano, o peso e a frustração. Eu diria que estamos vivendo exatamente essa fase, no Brasil, no mundo. Por isso, dai-nos, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Jesus chega, a paz esteja convosco, e a alegria voltou no coração. Então a primeira graça que você poderia pedir hoje, se você que está em casa, você que está aqui, nessa graça de um novo Pentecostes, dai-me, Senhor, a alegria de viver. Repita: dai-me, Senhor, a alegria de viver. Pela segunda vez, Jesus diz: a paz esteja convosco. Ora, impressionante como Jesus é tão cuidadoso, Jesus é tão delicado com o ser humano. Deus é delicado, Deus não é violento, tanto que diante do medo que nós sentimos, seja por insegurança social, medo de sair na rua, medo de perder o emprego, medo de não dar conta com as prestações, medo que a gente tem de um câncer. Quem não tem medo, gente? A gente se cuida, mas ninguém garante nada. O Senhor chega e diz: a paz esteja convosco. Shalom, shalom. Foi esta a palavra. E a tristeza foi embora. Então eu diria que muitas vezes a gente deveria entrar nessa igreja e vir aqui, nas santas chagas do Senhor, nesse espírito de Pentecostes, tocar nessa chaga e dizer: Senhor, eu quero o teu shalom. Senhor, eu quero a tua paz. E de repente, aquilo que a gente traz subindo essa rampa, aquilo que a gente traz vindo na igreja, esse peso que você chega meio arcado, como eu disse, só o pó da gaita, o Senhor vai dizer: sim, eu confirmo, shalom para você. Mas não termina aí, ilusão, porque de novo vem um segundo shalom. Uma vez confortado, uma vez o Senhor se aproximando, o Senhor diz: ah é? Agora a paz esteja convosco. Está em paz? Receba o Espírito Santo. Que coisa linda. Não estou dizendo que um veio antes, depois, mas o Espírito Santo, que uma vez pacificado o interior, o Espírito Santo vem como força motivadora. Gente, se a pessoa está muito parada, está faltando o Espírito Santo. Se a pessoa está muito acomodadinha, tanto que um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 7, é alegria. Outro, benignidade. Qual os dons do Espírito Santo? Tem muitos, os frutos, perdão. Amor, paz, benignidade, benevolência, mansidão, domínio. Então, se você está nesse, padre, eu estou aí, ó, eu estou nesse meio termo, eu estou muito preocupado, eu estou muito angustiado, e eu estou muito quieto, eu estou muito na minha. Sabe aquela pessoa, eu estou na minha, meu. Sai da sua, meu filho, tem que sair. Sai do casulo. Ninguém foi feito para ser caramujo. Aí vem o Espírito Santo. O segundo shalom do Senhor. Soprou o Espírito Santo e disse: vão. E já começa a missão. O que perdoardes serão perdoados, o que não perdoardes serão retidos.
Essa é a sucessão apostólica. Por isso, no Espírito Santo nasce a confissão. Na Eucaristia nasce a confissão. Na Eucaristia, no Espírito Santo, nasce a igreja. Nasce a sucessão apostólica. De Pedro até hoje. Na primeira leitura, por sua vez, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Esse é o texto mais clássico, que inclusive, muito bem preparado pela liturgia, está aqui, tal como fogo, como chamas de fogo, desce sobre os apóstolos os dons do Espírito Santo. Quem os levou? Nossa Senhora. Nossa Senhora pegou os caquinhos que sobraram, dos apóstolos, e vamos rezar. Entraram caquinhos e saíram verdadeiros mosaicos, fundidos, consertados, impulsionados pelos 2 shalom's de Jesus, principalmente o segundo, o Espírito insuflado. Querido povo de Deus, nós estamos precisando disso. A igreja, e aqui volta a dizer, esse texto dos Atos dos Apóstolos é o mais clássico. E nós acabamos por ter uma ideia equivocada de que houve um Pentecostes. Não. Primeiro, nos próprios Atos dos Apóstolos, depois aconteceu o Pentecostes dos gentios. Esse primeiro Pentecostes foi dos apóstolos. Quantos eram? 12. Não. Errou. Eu sabia que ia pegar. 12 não. Ontem tinha 11. Matias ainda não fazia parte. O primeiro Pentecostes aqui foi dos apóstolos, Nossa Senhora e alguns convidados, na casa de São Marcos. Logo depois acontece um outro Pentecostes, Pedro e os gentios. E se você olhar nos textos bíblicos, muitos outros Pentecostes, quando eles impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Então diga comigo: dai-me, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Repita: dai-me, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Um novo Pentecostes para trazer unidade. Exatamente o que diz a segunda leitura. Unidade entre os cristãos. Meu Deus, aqui nós devíamos lembrar de São João Paulo II, deixar de lado o que nos divide. Seja presbítero, 50 anos da comemoração de Martim Lutero, seja luterano, batista, seja qualquer um que professar o nome de Jesus Cristo, nós deveríamos deixar todas as nossas diferenças e ficarmos com o essencial, Jesus. O mundo seria melhor. O Espírito Santo, nós somos necessitados. E hoje, de modo particular, tenho que lembrar que há 50 anos atrás, aqui eu preciso explicar, só me ajudem no horário. Nunca diga, eu sou da carismática. Quero corrigir. Nunca diga, eu sou da carismática. Você escutou o que eu estou dizendo? Por favor, não coloque coisas na minha boca que eu não estou dizendo. Está errado dizer da carismática. Por quê? Não, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Repita, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Repita, eu sou católico do movimento da renovação carismática católica. Aí está correto. Primeiro, por que dizer sou católico? Porque infelizmente alguns pegaram o nome Igreja Carismática. Eu sei porque indo para Pinhais tem uma Igreja Carismática, e todo mundo acha que é da renovação. Não tem nada a ver. Sou católico.
Renovação carismática é um movimento dentro da Igreja Católica. Um movimento, como existe os focolarinos. Existe o movimento da renovação carismática, movimento dos focolarinos, movimento do neocatecumenato, o movimento, não é catecumenato, é o neo. E existem movimentos marianos, movimentos e outros movimentos. Pois bem, a renovação, o movimento da renovação carismática está completando 50 anos. Há 50 anos atrás, um grupo de jovens numa capela, inclusive a Pet, que conheço muito, estava lá e é viva. Ela participou da primeira efusão do Espírito Santo nos leigos católicos da nossa igreja. No começo foi muito difícil para a renovação carismática católica, muita discussão. Lembro-me vagamente, mas lembro-me que, meu Deus, era a coisa mais difícil você dizer. Eu digo que a renovação carismática católica fez um grande bem à igreja, tanto que junto estou nos 50 anos, me sinto honrado, porque a renovação carismática católica é um movimento, não é o único, é um dos, mas trouxe esse diálogo mais próximo com o Espírito Santo, tal como pomba, por favor, tal como, parecido como, porque nós temos as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Era muito comum nós colocarmos Deus, até que veio o movimento chamarmos Deus de Pai. Jesus foi o primeiro. Depois veio os evangélicos, que se referiam mais a Jesus. Na igreja católica se falava muito de Senhor, Deus, não que estivesse errado, mas não se nominava a Santíssima Trindade. Foi a partir de 50 anos atrás, com a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo num grupo de leigos católicos, que começou essa proximidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Se hoje nós temos cânticos do Espírito Santo, orações do Espírito Santo, se para nós hoje, e eu conduzo, vamos rezar em línguas, hoje é tranquilo, não quer dizer que é a única forma, mas um dos dons, os menores, não são dos dons maiores, não é exclusivo nem inclusivo, mas é um dom. Se hoje falamos com tranquilidade, diferente do que ouvimos na primeira leitura, na segunda, na primeira. Na primeira, eles ouviam falar na sua própria língua, isso chama-se o dom da glossolalia. Eu nunca vi, ainda não presenciei, quando se fala em várias línguas, e ele está dizendo, medos, persas, hebreus, e entendia-se. Quando nós rezamos em línguas, é diferente. Falar e rezar são coisas diferentes. Linguagem dos anjos, são coisas distintas. Mas o que é importante compreender, que essa proximidade com o Espírito Santo, quem nos trouxe foi o movimento da renovação carismática católica, que me sinto muito bem, e batizado sou no Espírito Santo. Queridos filhos, não tenha medo de pedir, eu quero ser batizado no Espírito. Mas o que é isso, Padre? Eu não preciso de um outro batismo, pois já o tenho. Em nada difere o primeiro. Batizados na água, nos falta ser batizados no Espírito. Já fomos confirmados na crisma, mas eu diria que a confirmação é o sacramento. O batismo no Espírito é a experiência do Espírito. Repito,
me faço entender e quero ser entendido. Tanto que eu comecei, peço desculpas a todos, eu pensei de falar uma coisa e falei outra. Mas é assim, eu ia falar da sequência, deixa para o ano que vem. Filhos, não tenha medo de dizer: dai-me, Senhor, a graça de um batismo no Espírito Santo. Repita: dai-me, Senhor, a graça de um batismo no Espírito Santo. Eu não estou falando nenhuma heresia. Se estou fazendo esse sermão é porque creio e vivo isso. Comparo o batismo na água se é feito quando criança. Não estamos falando que mais do que mergulhado na água, deve-se fazer uma experiência de Jesus Cristo, é ou não é? Se está agora o rica, a nova catequese é para isso. Fomos crismados, o bispo colocou: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus, a paz esteja contigo, contigo também o tapinha na cara, que quer dizer acorde, você já é adulto, esse é o tapinha na cara. Mas aí não significa que tenhamos feito a experiência do Espírito, esse encontro pessoal, e isso só vem com o batismo do Espírito Santo. Por isso, sem medo, na responsabilidade do que falo, do que já experimentei, li, rezei, peçam o batismo do Espírito Santo. Peça esse batismo. E por que pedir o batismo do Espírito Santo? É agora que eu iria entrar na sequência. A sequência de hoje são exatamente: Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, um raio de luz. Vem, Espírito Santo, Pai dos pobres, dai aos corações. Quem não precisa disso? Vossos 7 dons. Quem quer os 7 dons do Espírito Santo? Levante a mão e diga: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito. Consolo que acalma, hóspede da alma. Vinde doce, no labor descanso, na hora da dureza descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. O ano que vem eu continuo, porque o tempo não permite. Por ora, com o que eu falei, se servir, agarre. Dai-me, Senhor, um novo Pentecostes. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao final de cada prece nos cabe dizer: enviai vosso Espírito, Senhor. Todos levantando as mãos: enviai vosso Espírito, Senhor. Senhor, fazei que vossa igreja seja sempre aberta e dócil à ação do Espírito Santo e repleta dos seus dons, reunida e confirmada na unidade. Nós vos pedimos: enviai vosso Espírito, Senhor. Senhor, concedei sabedoria e discernimento aos governantes do mundo inteiro, para servirem ao vosso povo com renovada justiça. Nós vos pedimos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, fazei que, inspirados pelo amor derramado em Pentecostes, sejamos solidários com os mais necessitados. Nós vos pedimos: enviai o vosso Espírito, Senhor. Senhor, enviai vosso Espírito sobre nós, fortalecei nossa fé, aumentai nossa esperança, cumulando-nos sempre com vossos dons. Nós vos pedimos: enviai vosso Espírito, Senhor. Tudo isso vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém. Cantemos.
Sementes que me destes que não eram pra guardar, luz no chão da minha vida quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor dos vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A Eucaristia é fruto do Espírito. Atentos. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição
e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nessa trindade que acabamos de professar, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Aleluia! Conduzidos pelo Espírito e sustentados pelo pão do céu, poderemos realizar a missão recebida em nosso batismo. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, aproveite este momento e faça sua comunhão espiritual com Deus da vida. Cantemos. Para a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolher. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo o teu povo a caminho. Jesus continua a ser distribuído. Então peçamos e vamos entrar nesse cenáculo. Eu navegarei, cantemos todos. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Em pé, vamos juntos. Eu navegarei no oceano do Espírito,
Amém. Maringá, a madrinha abençoa. Espírito, 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 que desce como fogo, vem, Senhor, vem como em Pentecostes, sobre a igreja, e enche-me de novo. eu adorarei, Eu adorarei, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos. Aumente em nós a eterna redenção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como é difícil, né? Segurar a pregação num dia de Pentecostes. Oh meu Deus, com horário cravado, mais difícil ainda. Eu queria lembrar, querido povo de Deus, dia 10 de junho, está chegando, eu estarei em Fortaleza, no PV, no Presidente Vargas, com batalha espiritual. Dia 10, atenção, Fortaleza, estarei aí. Dia 11, Recife, no Clube Portuguesa, conto com vocês. Dia 15, gente, procissão de Corpus Christi, nosso arcebispo está convidando, Corpus Christi, toda Curitiba, região metropolitana, nós temos um encontro marcado em frente à catedral. Procure na sua diocese, mais do que nunca, valorizar a Eucaristia. 17 de junho, eu estarei em São Paulo, celebrando na Sé ao meio-dia. Dia 18, estarei na Canção Nova, no Curados para Amar. Vamos à bênção de Deus? Tem tanta coisa, mas você acompanha todo dia das 10 às 11, o Espírito Santo, dom de Deus. Cantemos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Abençoe o teu povo, Senhor. Vem e enche-me de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, numa grande efusão do Espírito Santo, recaia sobre nós, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Hoje, na última missa de Pentecostes, o círio pascal é apagado e levado à pia batismal. Cantemos, ide em paz, e o Senhor vos abençoe. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Com as mãos pro céu. e enche-me de novo. Mais uma vez, cantando. Espírito,